Olá pessoal, tudo bem? Clodoaldo Rezarias e programa Palavras Inspiradas, mais uma vez aqui para falar sobre ministério orientado pelos dons da proposta do desenvolvimento natural da igreja de Christian Schwartz. Nós estamos estudando esse texto, né, nos programas anteriores. Nós falamos sobre a primeira parte, né, liderança capacitadora, que eu fiz em duas aulas, em dois encontros. E hoje, né, nós vamos falar sobre o Ministério Orientado pelos Dons, que é a segunda marca de qualidade no registro ali do Christian Schwartz. Falar sobre dons espirituais no meio pentecostal é um tema assim que nós falamos com frequência, nós trabalhamos com frequência, inclusive na liderança capacitadora nós trabalhamos essas questões dos dons, né? Nós trabalhamos a questão dos dons e agora cada líder com o seu dom, reconhecendo o seu dom, sabendo quais os dons e talentos e habilidades que ele tem, que ele porta, né? Que ele faz parte da sua vida, da sua vivência ministerial. Então agora ele vai trabalhar no ministério. O Christian Schwartz ele faz uma pergunta para os pastores, para a liderança, se quando os líderes dos departamentos eles são escolhidos para atuar, se é levado em conta os dons e habilidades de cada um. Essa é uma pergunta muito interessante, muito importante, que muitas vezes não. Muitas vezes nós ocupamos os cargos e as funções dos departamentos na medida da necessidade e na disponibilidade das pessoas que estão ali, né? Então nós temos pessoas que estão ocupando espaços nos lugares da igreja, nos departamentos da igreja, muitas vezes não de acordo com o seu dom, o seu talento. Então ele vai ter mais dificuldades. E eu até usei a expressão na aula que nós tivemos presencial aqui, exatamente sobre essa questão. Por exemplo, um evangelista que seja fleumático ou que seja melancólico. Que o evangelista, imagina, se espera do evangelista alguém que fala, alguém que seja desinibido, alguém que seja expansivo, né, comunicativo, que seja para fora. Já o melancólico e o fleumático, eles são para dentro. Eles são para dentro. Então, eles ocupando uma função de evangelista, por exemplo, um ministério de visitação, de comunicação, que tenha um atendimento expansivo ao público, vai ser um pouco mais difícil, como o contrário também. Imaginar que um colérico e um sanguíneo ocupe uma função onde que ele tenha que ser retraído, que ele tenha que ser comedido, né? Vai ser difícil, ele vai trabalhar, mas vai ser difícil, porque faz parte dele, né, a expressão, a comunicação, toda a exposição, expressão de rosto, de corpo, comunicação corporal, essas questões todas. Mas a pergunta do Christian Schwartz é uma pergunta pertinente, importante e que a gente precisa levar em consideração. Como que eu fiz? Eu disse assim, olha, nós precisamos sair do lugar comum, nós precisamos sair da base, nós precisamos sair do lugar de consenso. Quando se fala em dom, nós ficamos ali nos dons, profecia, revelação, aí teve a discussão, tem revelação, não tem? Existe o dom da revelação na Bíblia? Está escrito o dom da revelação? Não seria o dom da ciência? Né? E o dom da cura? A gente fica sempre nessa conversa, né? Eu estou aqui na função de líder há mais de 30 anos, eu já comecei na igreja e consequentemente fui líder, e a conversa sempre, né, no meio dos pentecostais é a questão dos dons. Tal dom e tal. Só que os dons, com base no texto que nós lemos, o texto base que nós lemos, que foi a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, onde que fala dos dons
pontuais e da diversidade dos dons e da operacionalidade dos dons é para um fim útil e quem faz essa gestão é o Espírito Santo. A finalidade é o outro. E aí eu trouxe uma fala do exercício do ministério. Cada um deve, 1 de Pedro 4,19, deixa eu ler, 1 de Pedro 4,9, ele faz uma confissão, né, do que é o ministério, o que são os dons na vida do líder. E essa palavra de Pedro, ela é muito emblemática, porque muitas vezes nós temos uma leitura um pouquinho diferente do que de fato seja, né? Cada um, segundo o dom que recebeu, ministre aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um, segundo Deus, ou segundo o dom que recebeu de Deus, ministre como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ministrar aos outros. Então, o ministério dos dons é para o outro, é o serviço. Então, a fala que eu trouxe e eu quero repartir aqui, né, nesse programa, é que os dons é para servir o outro. Servir a igreja, servir a comunidade, servir ao mundo, servir ao outro. Não é um fim em si mesmo, não é uma questão de pra gente, pra dentro, é pra fora. E primeiro servir para depois ser servo, né? Muitas vezes nós queremos atuar antes de servir, ser servido antes de servir. E há uma frase que a gente sempre brinca, uma redundância, um jogo de palavras, que quem não serve, não serve. Primeiro eu preciso servir, se eu servir, eu sirvo para o serviço. Não são jogos de palavras aqui. E aí, eu trouxe a ideia do serviço, dos dons do serviço, trazendo a palavra de Paulo sobre a questão de ser servo. Então, Paulo, ele traz o doulos, né, que é o servo, que é o diácono, que é o servo doméstico, aquele que cuida das coisas domésticas, aquele que cuida da despensa, aquele que cuida da casa, mas também tinha outros servos, que era o peretes. O peretes é uma expressão que São Paulo usa, fazendo referência, né, que é usado fazendo referência dos escravos. O doulos, ele é escravo, mas no sentido do servo doméstico, mas os operetes, eles eram aqueles escravos formados por vencidos. Na época era comum os reis invadirem outras nações e ter enfrentamento de guerra, e o vencedor trazia para a capital do seu país, né, da nação, no caso específico romanos, eles traziam, e os operetes eram os homens fortes, né, saudáveis, conquistados, vamos usar essa expressão, né, conquistados na guerra, e eles não eram mortos, eles tinham a chance de sobreviver, a chance de continuar vivendo, mas só que a condenação deles não era a condenação à morte, a condenação deles era ser o escravo do último porão. Eles eram aqueles que eram cativos e colocados no último porão, ou seja, na parte baixa do navio de guerra, aquelas galeras de guerra. Então eles ficavam lá embaixo, sem nenhuma possibilidade, sem nenhum direito. O direito que eles tinham eram as rações diárias de alimentação para a sobrevivência, e eles eram aqueles que remavam, levando as galés, ou as galeras, ou os navios de guerra, para o enfrentamento. Então, os operetes,
o remador do último porão, eles eram aqueles que levavam a embarcação para mais guerra, para mais vitórias, e ali tinha aquele que dava o ritmo, né? Tocando o remo, batendo o remo, dando o ritmo para que o navio, a embarcação de guerra fosse. E Paulo disse que ele se via daquela forma. Ele se via daquela forma como o remador do último porão. Era ele, através do ministério, ele leva a obra de Cristo. Ele leva a obra de Cristo, ele rema, ele faz com que o reino de Deus impulsione. É um ministério orientado pelos dons, tem essa característica de levar o reino, de levar a obra, de impulsionar a obra missionária. E o direito daqueles homens era o direito de não ter direito. O direito deles era ir até a morte. Ir até a morte. E no caso de Paulo, ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele foi até a última hora, ele foi até a última instância, até o seu último respirar, ele estava levando o evangelho. O ministério orientado pelos dons, quando nós, como líderes, temos essa consciência, nós vamos trabalhar sem parar, sem pensar em desistir, sem aventar a possibilidade de parar, de desistir, porque Deus está contando com a gente nessa missão, nesse trabalho. Então, se você tem um dom, seja esse dom espiritual, seja um talento, seja uma habilidade que Ele te deu, é para você usar em prol do reino. E eu usei uma expressão, já vou fechar o vídeo, eu usei uma expressão assim. Algum tempo atrás, diante da circunstância do ministério, eu conversei com a minha esposa e disse, olha, tá pesado, né? Tô pensando em parar, né? E ela conversou, não, ora a Deus, converse com o seu amigo, né? Me indicou um amigo para conversar, né? Conversa com o seu amigo e pondere e tal. E eu coloquei na oração e na sequência eu entendi que não era o certo a fazer. Daí eu fiz uma inflexão. A minha história de vida é uma história assim. Eu saí de um lugar muito simples, pobre, muito simples, analfabeto ou semi-analfabeto, sem nenhum conhecimento, sem experiência, né? E aí, através do Evangelho, eu voltei a estudar, né? Hoje, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou fazendo doutorado em relação internacional, já fiz o mestrado, tenho graduação, tenho 2 graduações concluídas, estou fechando filosofia e história. Já era para ter fechado, mas não fechei, ou seja, tem parte do conhecimento e tudo isso, graças a Deus. Literalmente, graças a Deus. Deus investiu isso em mim. Eu toco, faço o violão, faço a guitarra, alguma coisa no teclado, eu canto, não sou cantor, mas eu canto, eu tenho uma boa oratória, você está vendo aqui eu falando, programa de TV, programa de rádio, programa de web rádio, web TV, tudo isso foi Deus que me deu, tudo isso Ele me deu dons, graça de Deus. E aí eu chego e falo, Deus, eu estou parando porque eu não vou mais, não vou seguir mais, não vou. Aí eu digo, não vou mais, né? Vou parar porque não compensa e não sei o que. Tá? Daí ele fala, poxa, porque eu não investi, eu investi tudo isso em você, eu derramei tudo isso em você para você fazer e agora você está desistindo? Né? Depois de tudo que ele investiu em mim, eu vou virar as costas? Ou seja, ele dá as coisas pra gente, ele investe na gente e a gente do nada resolve parar, do nada a gente resolve desistir. O ministério orientado pelos dons é aquela pessoa, né, que tem o dom de Deus, habilidade, capacidade, dom espiritual, e ele trabalha, ele investe esses projetos para serviço do Senhor. Tá? Então essa foi a ministração do último encontro que nós tivemos, Ministério Orientado pelos Dons.
né? Talvez retomemos esse tema em uma outra oportunidade, né? Todo mês, no nosso treinamento de obreiros, nós estamos trazendo, discutindo e trabalhando as 8 marcas de qualidade. Assim, Deus continua abençoando a sua vida.